Mateus 12, a partir do versículo 22, que diz assim: Então levaram a um homem com espíritos malignos, que era mudo e cego, e o curou, de modo que o que fora mudo e cego falava e via. E todas as multidões se maravilhavam e diziam: Não és acaso o filho de Davi? Mas quando os fariseus escutaram isso, disseram: Este não expulsa os espíritos malignos, senão por meio de Bezebu, príncipe dos espíritos malignos. Mas conhecendo Jesus seus pensamentos, lhe disse: Todo reino dividido contra si mesmo será aniquilado, e toda casa ou cidade dividida contra si mesmo não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás contra si mesmo, está dividido. Como, pois, permanece seu reino? Depois a gente pode ir para o versículo 34. Diz assim: Raça de víboras, como podeis falar de coisas boas sendo maus? Porque do que abunde no coração falará a boca. O homem bom tira coisas boas dos bons tesouros, mas o homem mau tira coisas dos maus tesouros. E eu vos digo que os homens darão conta no dia do juízo de qualquer palavra vã que falem. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Essa passagem ela demonstra que o Senhor Jesus ele vinha percorrendo o seu caminho, realizando muitas curas, realizando muitos milagres, curando enfermo, expulsando demônios. Mas quando o Senhor Jesus ele estava trabalhando a serviço do reino, o Senhor Jesus ele encontrava muita resistência. Porque eles estavam, na verdade, blasfemando contra Jesus. Eles estavam blasfemando. E era, na verdade, um certo tipo de resistência. É aquela resistência que muitas vezes a gente olha, uma resistência oculta, é uma resistência disfarçada, parece até que é uma simples crítica. Mas para aquele que refina o coração do homem, ele vê que não se trata de uma crítica, não se trata de uma desconfiança, se trata, na verdade, de quê? De uma blasfêmia. Porque o Senhor Jesus, ele trabalhava em favor do reino, mas ele encontrava oposição e encontrava desconfiança daqueles que estavam ao seu redor. Mas era uma blasfêmia diante de Deus. E quem critica tem essa característica. Toda pessoa que critica algo, ainda que seja no oculto, ela tem essa característica, que é uma demonstração exterior de êxito. Mas, na verdade, Jesus entende que é nessas brechas e nessas fendas da vida que o homem se depara, que ali é que vai ser revelado a verdadeira condição daquilo que está no coração da pessoa. A igreja de Cristo hoje ela pode se esforçar para que ela possa resistir, para que ela possa não demonstrar as críticas, para que ela possa não demonstrar o grau de desconfiança que ela tem acerca daquela palavra que está anunciando o reino, mas ela não consegue isso por muito tempo, porque é naquela condição, quando ela menos se vê desprevenida, é que o Senhor Jesus aproveita a ocasião para revelar aquilo que tem dentro do coração. E a Bíblia diz que de toda palavra frívola que o homem manifestar, toda palavra frívola que o homem falar, vai prestar conta no dia do juízo. Toda essa palavra inconsistente, toda essa palavra superficial e toda essa palavra que vai contra os servos de Deus que estão fazendo a obra, vai prestar conta no dia do juízo. E embora o homem tentasse, na verdade, ocultar, porque às vezes a igreja de Cristo, ela tenta ocultar o seu grau de desconfiança. Ela tenta ocultar o seu grau de dúvida. Mas muitas vezes ela se entrega, sabe nem que? No olhar, o movimento do corpo, o falar. Você pode até controlar a sua boca para você não falar nada daquilo que está dentro do seu coração. Só que acaba se entregando do mesmo jeito. E com Jesus não tem nada cortinado. Com Jesus todas as coisas descortinam. E por que o Senhor Jesus ele traz uma palavra dessa? Porque ele sabe que, na verdade, quando existe resistência, é impossível operar de Deus. E quando o Senhor ele traz uma palavra dessa, é para acordar a sua igreja. Porque aqueles que estão preocupados, na verdade, em julgar, aqueles que estão preocupados em desconfiar, em criticar, eles estão, na verdade, mais preocupados em fazer um julgamento do outro e da humanidade do que, na verdade, a própria intenção do coração. Então, não se preocupe de querer estar julgando o outro. Não se preocupe de querer revelar o que é que o outro vai dizer. Se preocupe em tratar de você mesmo. Você tem que entender o que é que está dentro de você, em vez de ficar olhando para o que está no outro.
Você tem que entender o que é que existe de pior dentro de você, para que depois você olhe para o outro. O que é que a palavra do Senhor diz? Antes de você tirar o cisco que você acha que está no olho do teu irmão, tire então ao tamanho da trave de madeira que se encontra no seu. Porque muitas vezes aquele cisco que está no olho do irmão não está incomodando Jesus. Agora a trave que está no seu e que você não enxerga, isso sim incomoda Jesus. Isso se incomoda. E por que é que Jesus não gostava? Porque aquela crítica, às vezes, ela não era direcionada para a própria pessoa bendita de Jesus. Fazia críticas aproveitando da fragilidade que existiam nas pessoas que seguiam Jesus. Mas o Senhor Jesus, lindo como Ele é, profeta como Ele é, Ele entendia que, na verdade, não era uma crítica que estava fazendo referência aos outros, mas Ele entendia que era uma crítica a Ele. Igreja, Jesus refina o coração. Então, essa característica de quem, na verdade, critica, ela precisa cair por terra hoje. Porque todo mundo vai passar por uma experiência de caminho por Jerusalém. Todos nós vamos passar por essa experiência. Então, a igreja de Cristo ela tem que estar preparada para isso. Para criticar menos a humanidade. Criticar menos o outro e olhar para dentro de si. Olhar para aquilo que existe. E não esquecer que é no momento mais desprevenido, na brecha e na circunstância que a gente der, que o Senhor Jesus ele vai trazer à tona toda a revelação que existe dentro do nosso coração. Porque o Senhor Jesus ele refina o coração da gente como quem está refinando o ouro. E na presença de Deus, Ele quer, na verdade, quem? Os verdadeiros adoradores, que são aqueles que servem ao Senhor por vontade, por espontaneidade e entendendo o reino dEle, e não como julgamento. Então, é essa palavra que eu trago para a igreja hoje, uma palavra rápida, mas que fala a respeito dessa palavra frívola, superficial e inconsistente que a gente deixa sair, expurgar, tirar de dentro de nós, mas é essa daí que o Senhor Jesus vai permitir que venha à tona para revelar a própria circunstância que existe dentro do nosso coração. Porque a gente, igreja, não tem como esconder o que existe dentro de nós, não. Não tem como a gente esconder por muito tempo. A gente faz poses. Existe espírito de fariseu dentro da igreja. Estavam dispostos a servir Jesus como nem nós somos preparados. Mas quando se tratava de humildade, não tinha humildade para reconhecer a verdadeira condição que existiam dentro deles. Então não se trata de uma aparência exterior. Jesus está olhando nossa aparência exterior. Essa pose que a gente faz, dizendo que está tudo certo com a gente. Mas Ele está dizendo para a gente por essa palavra, eu estou de olho no que existe dentro de você e vou permitir que venha à tona no momento que você estiver mais desprevenido. No momento que você estiver mais desprevenido, essa palavra frívola vai sair da sua boca e você vai entender a verdadeira condição que está no seu coração. Antes de olhar para a condição que está no coração do seu irmão, olhe para a sua vida primeiro. Olhe para a sua vida primeiro. O Senhor Jesus, Ele faz isso porque enquanto você está parado, criticando, tem gente que está trabalhando em favor do reino. Tem gente que está trabalhando, querendo ou não, você dizendo que está sendo de um jeito, que está assado, que está de outro, você está dizendo que está sendo pelo poder de Beelzebu, seja lá o que for, mas ele está trabalhando e você está julgando. Saia da cadeira de Deus. Saia da cadeira do Senhor, para que Ele complete a obra, porque o Senhor está de olho na sua igreja. Quer vir para a igreja de Deus, quer sentar na cadeira, mas não seja para julgar teu próximo. Quer olhar para você, olha para dentro de você, mas não olha para a humanidade, porque a gente tem que deixar o juiz e a justiça pertence a Deus. O juiz é o Senhor, não é ninguém. Então essa palavra ela traz isso para a gente. Você pode até sustentar por muito tempo uma pose de exterioridade, mas quando se trata de Jesus, Ele vai permitir que venha à tona aquilo que está no nosso coração, mais cedo ou mais tarde, igreja. Aquilo que está no coração do homem, o Senhor Jesus, Ele vai revelar, mais cedo ou mais tarde. Então é essa palavra que eu trago para a igreja, que ela é uma palavra viva e eficaz, mas que ensina a gente a não julgar ninguém. Que ensina a gente a ser exatamente aquilo que Deus quer. Não julgamento, sem aparência exterior e sem fazer de conta, porque reino de Deus não é faz de conta. Reino de Deus não é aparência exterior de justiça. Reino de Deus é cura.
É o que vem de dentro. É o que aconteceu já na sua vida. E de que adianta uma aparência exterior quando, na verdade, você não vai nem conseguir curar as outras pessoas que estão ao seu redor? Porque para que a gente cure, na verdade, quem está ao nosso redor, primeiro a gente precisa ser liberto. Doente, igreja, não pode curar outro doente. Muitas vezes a gente tem essa necessidade de achar que a gente pode já estar tratando uma pessoa, quando, na verdade, nós não somos libertos. Primeiro, quer chamar Jesus, quer ver, primeiro seja liberto você. Depois a gente passa essa cura para a vida do irmão. Porque enquanto a gente não for liberto na nossa totalidade, não tem como você libertar o outro. Mas enquanto isso, somos todos doentes, precisando do mesmo remédio. Estamos na mesma condição, precisando do mesmo remédio. E não importa o nível de conhecimento que você tenha, mas quando se trata da presença de Deus, nós precisamos do conhecimento que vem do alto. Você pode ser inteligente, forte, pode ter todas as riquezas, mas quando se trata da presença de Deus, é Ele que é Senhor. Ele que é Senhor.